Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de matrizes. Essa questão cai do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Considere as matrizes A igual a raiz de 3 sobre 2 menos meio, meio raiz de 3 sobre 2. B igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A matriz A elevado a 31 vezes B é igual a... E aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é correta. Tá? Bem, essa questão aqui ela é muito boa, viu? É uma questão, não é só de matriz, né? Ela envolve trigonometria e envolve geometria analítica também, tá? É uma questão muito boa. Vamos lá? Primeiro fazer uma introdução teórica sobre matriz de rotação, tá? Imagina que você tem aqui um ponto P de coordenadas x, p, y, p e que ele dista R aqui do ponto O, né? E esse ângulo aqui eu chamei de alfa, tá? Então a abscissa de P é xp e a ordenada de P é yp aqui, tá? Vamos imaginar que tem um segundo ponto P1 aqui, que é resultado da rotação do ponto P em torno do eixo da origem aqui, tá? E essa rotação aqui é de um ângulo θ no sentido anti-horário, tá? Então P1 tem coordenadas xp1 e yp1, tá? Dessa forma, a gente pode dizer que xp, né, que é a abscissa aqui de P, é igual a R vezes o cosseno de alfa, tá? E o yp aqui, que é a ordenada do ponto P, é igual a R seno de alfa, tá, ok? Que é R aqui, vezes o seno de alfa aqui, tá? Bom, o xp1, né, que é a abscissa de P1, é igual a R cosseno de alfa mais θ, né? Ou seja, essa hipotenusa aqui, que é R, né? Vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é alfa mais θ, tá ok? O que quer dizer que a abscissa xp1 é igual a R cosseno de θ vezes cosseno de alfa menos R seno de θ seno de alfa. Como é que eu cheguei até aqui? Eu sei que cosseno de θ mais alfa é igual a cosseno de θ vezes cosseno de alfa menos seno de θ vezes seno de alfa, né? Como tem o R multiplicando aqui, fica R que multiplica isso e R multiplica isso aqui. Tá ok? Bom, eu sei que xp é igual a R cosseno de alfa. Como eu tenho um R cosseno de alfa aqui, eu posso trocar por xp, né? E R seno de alfa é yp, então eu posso substituir aqui por yp, né? Então eu tenho que xp1 igual a xp cosseno de θ menos yp seno de θ. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, a coordenada abscissa, a ordenada aqui de P1, né, é igual a R vezes o seno de θ mais alfa, né? Dessa forma, yp1 é igual a R seno de θ vezes cosseno de alfa mais R seno de alfa cosseno de θ. Aqui é R seno da soma de dois arcos, né? Então, seno de θ mais alfa é igual a seno de θ cosseno de alfa cosseno mais seno de alfa cosseno de θ. Como tem um R multiplicando aqui, ficou R multiplicando isso e R multiplicando isso aqui, tá? Bom, aqui da mesma forma, a gente sabe que xp é igual a R cosseno de alfa, aqui tem um R cosseno de alfa, e yp é igual a R seno de alfa, né? R seno de alfa aqui. Então, fazendo essas substituições aqui, eu tenho que yp1 é igual a xp seno de θ, mais yp cosseno de θ. Tá ok? Se você colocar na forma matricial, né? Você tem xp1 igual a isso aqui e yp1 igual a isso aqui. Então, na forma matricial, significa que xp1 yp1 é igual ao cosseno de θ menos seno de θ cosseno de θ vezes xp yp. Tá ok? Essa aqui é a matriz de rotação, né? Ela é a menor aplicação disso aqui na área de engenharia, né? Na área de robótica, na área de games. Isso aqui principalmente na sua forma tridimensional, né? Isso aqui é a forma de bidimensional, né? Mas a forma tridimensional é uma aplicação enorme na área de engenharia, tá? Bom, então o que isso aqui faz? Isso aqui você tendo as coordenadas de um ponto qualquer aqui, né, no plano cartesiano, se você aplicar essa matriz de rotação aqui, ele te retorna o ponto que tem a rotação de θ em torno da origem, né? A rotação desse ponto aqui por um ângulo θ anti-horário, no sentido anti-horário, né? Em torno da origem. Ok? Bom, vamos aplicar o problema, tá? Vamos considerar um ponto de coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Então isso aqui me diz que a tangente de alfa, que é esse ângulo aqui, é igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2 sobre a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1, quer dizer que alfa aqui é 45 graus, né?
E o R, por Pitágoras, é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Então, daqui até aqui é 1 e esse aqui é 45. Tá? Bom, vamos agora considerar um ponto P1 aqui, que é a rotação de 30 graus, que é obtido pela rotação de 30 graus do ponto P. Ok? Então vamos aplicar aquele conceito de matriz de rotação para descobrir as coordenadas desse ponto aqui. De coordenadas xp1 e yp1. xp1 e yp1, tá? Aplicando a matriz de rotação aqui, eu sei que as coordenadas xp1 e yp1 é igual a, como o ângulo aqui é 30 graus, é cosseno de 30 graus menos o seno de 30 graus. E aqui é seno de 30 graus, é cosseno de 30 graus. É igual, é aplicado, né? É multiplicado pelas coordenadas de P, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá ok? Bom, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 graus é meio, mas aqui é menos, né? Então aqui é menos meio. O seno de 30 graus aqui é meio, e aqui é o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E aqui são as coordenadas do ponto, tá? Você observa que isso aqui é a matriz A do problema, né? E esse aqui é a matriz B do problema. Ou seja, esse problema é um problema de rotação de ponto, né? Eu tenho um ponto aqui nas coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e eu estou aplicando essa matriz aqui, que é uma matriz de rotação, tá? E estou obtendo as coordenadas dos pontos rotacionados, tá? Então, quando eu faço a primeira rotação de 30 graus aqui, eu obtenho isso aqui, que é A vezes X. Desculpe, A vezes B, né? É a multiplicação de A pela matriz B. Okay? Então, a primeira rotação de 30 graus, as coordenadas você obtém a partir da multiplicação de A por B, né? Se você cria um segundo ponto aqui, que é 30 graus, agora em cima do ponto 1, ou seja, o ponto 1, P1 rotacionado 30 graus, né, você faz a mesma coisa, né? Ou seja, as coordenadas do ponto 2 são igual à matriz de rotação vezes a coordenada do ponto 1, né? Então, isso aqui é A, né? Que é a matriz original do problema. E como isso aqui, essa xp1, yp1 é igual a A vezes B, né? Eu tenho que as coordenadas do ponto 2, xp2, y2, é igual a A que multiplica A vezes B, né? Que é igual ao quadrado vezes B. Ok? E assim por diante, né? Se eu fizer 12 vezes essa rotação aqui, o que acontece? Eu tenho 12 vezes 30 graus, que é igual a 360. Ou seja, depois da 12ª rotação de 30 graus nesse sentido aqui, eu vou conseguir que o P12 coincide com o P, porque eu dei uma volta completa aqui no plano cartesiano, né? Então, o ponto P ele coincide com o ponto P12, tá ok? De tal forma que o ponto P12, né, as coordenadas do ponto P12, você obtém pela multiplicação de A pela multiplicação de A elevado a 11, né, que é o ponto anterior, né, vezes B, né, que é igual a elevado a 12 vezes B, que é igual a B, né, que dado que as coordenadas do ponto P12 coincidem com as coordenadas de B, e as coordenadas de B são exatamente de P, né, e as coordenadas de P são exatamente a matriz B, tá ok? Tudo bem até aqui? Se você fizer 24 rotações aqui de 30 graus de anti-horário, você tem 360, depois você vai ter mais 360, né? Porque 12 dá 360, 24 dá 720, né? Então você tem duas voltas aqui, né? Então quer dizer que a coordenada do ponto P24 coincide com a coordenada do ponto P, tá? Logo, as coordenadas do ponto P24 é igual a A que multiplica A23, que é o ponto A23 vezes B, que é o ponto anterior, né? Que é igual a 24 vezes B, que é igual exatamente à matriz B. Ou seja, as coordenadas do ponto P24 coincidem com as coordenadas de P, que estão representadas aqui pela matriz B. Tudo bem até aqui? Agora, de forma análoga nos casos anteriores, quando você dá a 31ª rotação de 30 graus aqui nesse sentido aqui, né, você vai ter que as coordenadas do ponto P31, né, que é resultado da 31ª
rotação de 30 graus para cá, é igual a 31, a elevado a 31 vezes b, né? Que é igual a elevado a sétima vezes a elevado a 24, né? Vezes b. Como a vezes a elevado a 24 vezes b é igual a b, isso aqui é igual a elevado a 7 vezes b, né? P24 aqui, né? Que é o ponto depois da 24ª rotação, né? Coincide com B. De tal forma, então, você pode escrever isso aqui como a sétima elevado a sétima vezes B, né? Observe que esse ângulo aqui, entre esse segmento OP aqui e esse segmento OP31 aqui, é 210 graus, né? Porque você ainda tem 7 rotações aqui, vezes 30 graus. Então, daqui até aqui é 210 graus, ok? Então, as coordenadas do ponto P31 aqui, você obtém aplicando uma matriz a sétima, né, em B, né? Multiplicando, né, a sétima aqui, a elevado a sétima, por B, né? Então, colocando, como o ângulo de rotação é 210 graus, você substitui na matriz de rotação, então, 210 graus, né? Então, você fica cosseno de 210 graus, xp31, yp31 é igual a cosseno de 210 graus menos o seno de 210 graus, seno de 210 graus, cosseno de 210 graus, vezes xpyp, que é a matriz B, né? Observe que como 210 graus é igual a 180 mais 30, você tem que seno de 210 é igual a seno de 80 mais 30, né? Que é o seno de 180 vezes cosseno de 30, mais seno de 30 vezes cosseno de 180. O seno de 180 é zero, né? Então isso aqui cancela. E o seno de 30 cosseno de 180 é menos 1. Então aqui fica menos o seno de 30. Então o seno de 210 é menos o seno de 30, né? E o cosseno de 210, que é o cosseno de 180 mais 30, é igual ao cosseno de 180, que é menos 1, vezes o cosseno de 30, que é menos o cosseno de 30. E aqui é seno de 180 dá zero, né? Então aqui é só menos o cosseno de 210, é igual a menos o cosseno de 30 graus. Ok? Fazendo as substituições aqui, eu tenho que xp31, yp31 é igual a cosseno de 210 menos o seno de 210, seno de 210, cosseno de 210, vezes aqui a matriz do ponto B, né, que é a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Matriz do ponto P. É a matriz B que representa as coordenadas do ponto P. Ok? Então, o cosseno de 210 é menos o cosseno de 30, menos o seno de 210 é seno de 30, o seno de 210 é menos o seno de 30 e o cosseno de 210 é menos o cosseno de 30. Isso aqui é igual multiplica vezes multiplica por raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Ok? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Aqui o cosseno de 30 também é menos raiz de 3 sobre 2, é raiz de 3 sobre 2, aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio, aqui é menos, né? É menos o seno de 30, menos o seno de 30, né? Então aqui é meio, e aqui é menos o seno de 30, que é menos meio, né? Multiplica as coordenadas do ponto P aqui. Fazendo essa multiplicação aqui, você tem raiz de 2 sobre 2, que multiplica a raiz de 3, fica a raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 6, né? E aqui dá a raiz de 2. Aqui, então fica a raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4, né? Raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4, né? E aqui fica menos a raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4, né? Então fica menos a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Você colocando o menos a raiz de 2 sobre 4 em evidência aqui, você fica com menos a raiz de 2 sobre 4, que multiplica a raiz de 3 menos 1, e aqui fica menos a raiz de 2 sobre 4, que multiplica 1 mais a raiz de 3. Ok? Então, a coordenada xp31 e yp31 é igual a 31 vezes b, que é igual a menos a raiz de 2 sobre 4 vezes a raiz de 3 menos 1, e menos a raiz de 2 sobre 4, menos a raiz de 2 sobre 4 vezes 1 mais a raiz de 3. Essa aqui é a alternativa A, e o gabarito do item deu como correta a alternativa A. Valeu?
Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!